E aí, pessoal, boa tarde para vocês. Eu gostaria aqui, em poucas palavras, conversar com vocês em relação a dúvidas. É uma palavra simples, mas porém com uma proporção muito grande. Infelizmente, né, a dúvida é algo que tem surgido frequentemente no coração das pessoas. Infelizmente, né, nós, no decorrer das nossas vidas, como pessoas limitadas, nós duvidamos muito das coisas, até mesmo, né, por causa da gravidade em que o mundo, né, ele gira, em que as coisas acontecem. Cada vez que passa, mais a gente duvida das coisas. E é interessante, né, que a dúvida ela surge tanto em relação a nós mesmos, como também em relação a outras pessoas. E nós estamos aí, né, em um ano político, em que, pelo menos para mim, né, surge muita dúvida, tanto na minha mente como no meu coração. Porque, né, infelizmente, como a Bíblia diz, né, maldito o homem que confia no homem. Então, né, muitas dúvidas, principalmente, né, no seio político em que nós vivemos, ela surge frequentemente. Mas eu gostaria de falar em relação à dúvida, às coisas de Deus. Em relação à dúvida, as coisas espirituais. A gente sabe, né, que Deus ele tem promessas para o ser humano, Deus tem promessa para as pessoas, e Deus ele é justo, né, tanto para prometer, e ele é fiel para cumprir aquilo que ele promete. Mas mesmo Deus prometendo as coisas para nós, nós duvidamos. Nós deixamos, né, em que a dúvida ela cresça dentro da gente, desacreditando, né, naquilo que Deus tem para as nossas vidas. E esse lance de dúvida ele é tão interessante que, se a gente for olhar a própria palavra de Deus em relação à vida de João Batista, a gente sabe que João Batista ele foi o maior profeta da nova aliança. Ele foi o maior profeta do Novo Testamento. A Bíblia diz que João Batista foi escolhido por Deus para ser o precursor do Messias. Ou seja, João Batista foi escolhido diretamente por Deus para preparar o caminho aqui na terra para a vinda de Jesus. E uma das confirmações de Deus para João Batista, para que João Batista viesse ter certeza de que Jesus realmente era o Messias, uma das maiores grandes confirmações de Deus para ele foi justamente o batismo de Jesus. Quando então, né, ouve-se uma voz vinda do céu, em que há a voz de Deus dizendo: "Este é meu filho amado em quem me comprazo", e depois, na sequência, a descida do Espírito Santo em forma de pomba. Esses dois grandes sinais foram dados por Deus a João Batista como confirmação de que Jesus de fato era o Messias que havia de vir. E mesmo depois de João Batista ter essa confirmação, mesmo depois de João Batista ter essa certeza de que Jesus era o Messias, através desses grandes sinais, João Batista ainda duvidou. A gente vai ver, né, lá em Lucas, no capítulo 7, que João Batista ele está preso no cárcere e ele manda chamar 2 dos seus discípulos para que vá até Jesus e pergunte para Jesus que se realmente ele era o que havia de vir ou se eles deveriam esperar outro. Está escrito em Lucas 7, no capítulo 18 e 19, diz assim: "E os discípulos de João anunciaram-lhe todas essas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir ou devemos esperar por outro?" Então a gente vai ver que a dúvida surgiu no próprio coração de João Batista, que foi o maior profeta do Novo Testamento. Mesmo depois de João ter recebido a confirmação de que Jesus de fato era o Messias, ele ainda duvidou. E ainda mandou depois, posteriormente, ir até Jesus para confirmar se realmente ele era o Messias que eles estavam aguardando. Então a gente vê, né, que a dúvida é algo que surge no coração do homem. E nós, como pessoas limitadas, temos muita dúvida no coração. Mas eu quero dizer para você que Deus, ele tem promessas. Deus, ele tem coisas boas para nós.
que quando Deus promete, Ele é fiel e justo para cumprir. Então eu deixo essa meditação, eu deixo, né, essa palavra para que você não venha duvidar daquilo que Deus prometeu, para que você não venha duvidar da palavra de Deus entregue para a sua vida, tá bom? Então eu quero deixar essa palavra, não duvide nunca das promessas de Deus. Fica com Deus, tenha um ótimo dia e até a próxima.